Toda pessoa que entregou a vida a Jesus e busca viver tudo aquilo que Deus tem para ele, recebe uma unção. E a expectativa de Deus é que a gente compartilhe dessa unção. Algo que sempre me chama a atenção é que no início, não é no meio e nem no fim do ministério de Jesus, mas no início do ministério de Jesus, um pouco depois de Jesus ensinar para aqueles discípulos, ele mesmo expulsando demônios, curando doentes, ressuscitando os mortos, Jesus envia eles. E ele fala, eu dei a vocês autoridade para expulsar demônio, para curar os doentes, para purificar os leprosos. E muitas vezes, porque essas questões são fantásticas, a gente acha que é tão grandioso que a gente não faz isso, e nem a última coisa que Jesus comissiona os 12 e depois os 70 com a mesma comissão, e depois toda a igreja, a gente para em, poxa, eu não vejo tanto milagre assim, como está escrito na Bíblia, então acho que esse negócio não é para mim. Mas tem algo que Jesus fala, que era a atividade, a função maior de todas essas, mais do que expulsar demônio, mais do que curar doente, mais do que ressuscitar os mortos, que é anuncie que o reino de Deus chegou. Isso eu e você podemos fazer agora. Amém? É tão simples que a gente fica empurrando com a barriga para fazer, mas não é. A gente precisa anunciar que é chegado o tempo do favor de Deus e ensinar os nossos discípulos a fazer a mesma coisa. Nós precisamos viver, e porque a gente vive, a gente pode estimular o nosso discípulo a viver também, a transmitir tudo aquilo que a gente recebeu, viver tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. E enquanto a gente vai anunciando o reino de Deus, a gente vai se prestando a usar aquela unção que Deus nos deu, a operar no poder de Deus. A gente vai vendo sim, demônios sendo expulsos, os doentes sendo curados, os leprosos sendo purificados e os mortos ressuscitando. E principalmente, o reino de Deus crescendo, expandindo, o nome do Senhor sendo glorificado. Um bom fazedor de discípulos, ele sabe que tem autoridade espiritual e por isso compartilha. Quantas pessoas têm receio de investir na vida de um discípulo, têm receio de transmitir autoridade e unção para o discípulo porque acha que vai perder, acha que o discípulo vai crescer a ponto de abafar ele. Ei, essa não é a lógica do reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, eu preciso diminuir para que Jesus cresça. E quanto mais eu sirvo Jesus, servindo os discípulos que Ele confiou a mim, mais o nome do Senhor cresce, mais autoridade a gente recebe. Porque Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos e falou: agora é com vocês, façam vocês isso, transmitam esse tipo de liderança, esse tipo de unção. E algo que me chama muita atenção é que tem pessoas que entendem que o papel delas ao falar com fé, inclusive sobre a transmissão de unção, é determinando que aquele discípulo vai receber algo. E na lógica do reino de Deus, a gente profetiza, a gente declara verdades bíblicas, a gente declara com fé, e quem realiza não somos nós, é o Espírito Santo. Tem uma cena depois de Jesus ressuscitar, está lá em João 20, ele encontra os discípulos reunidos e sopra sobre eles e diz: vocês vão receber o Espírito Santo. E Jesus ali estava nos ensinando justamente, cabe a nós declarar, mas não foi naquele momento que eles foram cheios do Espírito Santo, aconteceu depois e está registrado em Atos, lá naquele dia, reunidos para a festa de Pentecostes, quando eles foram revestidos do Espírito Santo de uma maneira sensacional, com um vento impetuoso,
Jesus soprou como uma brisa, depois o Espírito Santo veio como um vento impetuoso sobre eles. Quem está entendendo, gente? Nós fomos chamados para dar declarações de fé e aguardar no Senhor para que Ele realize aquilo que a gente não pode fazer. Deus quer multiplicar pessoas que são maduras o suficiente para investir na vida de outras pessoas, maduras o suficiente para compartilhar com essas pessoas as responsabilidades do reino de Deus, porque Deus não precisa da gente para expandir o reino dele, mas Ele decidiu expandir o reino dele através de nós, quanto mais a gente compartilhar daquilo que Ele confiou a nós, transmitindo a unção que recebemos para os nossos discípulos, mas o Senhor vai poder confiar a nós. Você tem acompanhado aquilo que Deus tem feito na atitude? Pessoas simples, operando no poder de Deus. Aqui nós inauguramos em 2018, no vídeo, quem já assistiu aqueles vídeos contando da história da nossa igreja, que o pastor tem publicado? Entra lá, no Instagram da nossa igreja, no Instagram do pastor Rubem, que você vai ver ele contando, e uma das coisas que ele fala é que em 2018 nós éramos algo em torno de 300 membros, hoje somos mais de 4.000, isso é a unção de Deus sendo transmitida para as pessoas, isso é o reino de Deus sendo espalhado, porque alguém, pastor Josué, recebeu uma unção, compartilhou essa unção com o pastor Rubem, que tem compartilhado dessa unção, e assim a graça de Deus, a glória de Deus tem sido transmitida até que Jesus volte. Fazer a obra de Deus sem unção é presunção. Isso é frase de para-choque de caminhão para você decorar, para você tatuar no seu antebraço, não, no seu coração. Fazer a obra de Deus sem unção é presunção. E a unção para você receber, alguém tem que transmitir para você. E para que pessoas recebam essa unção, você, fazedor de discípulos, precisa fazer isso também. Então decida ser aquele que acredita no discipulado, aquele que vive o discipulado, aquele que anda colado no seu próprio discipulador, mas porque recebeu algo, não pode reter, e por isso também ele é um discipulador, e discipula, ensinando, transmitindo aquilo que já recebeu. O que a Bíblia ensina sobre discipulado? Em segundo lugar, que discipulado é ensinar alguém a viver na terra como um cidadão do céu, é ensinar alguém na terra a ter a mentalidade do reino de Deus, a já viver na terra como sendo um cidadão do céu, tendo a mentalidade do céu. Nós lemos isso nos versículos 15 e 16, Jesus falando, não peço que tire eles do mundo, e sim que os guardes do mal, em algumas traduções, que os guarde do maligno, entendendo que a gente, uma vez que entregue a vida a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos feitos cidadãos do céu, nós já estamos do lado certo da eternidade, a gente não precisa morrer primeiro, para aí sim ir para a eternidade, não, uma vez que nós somos selados com o Espírito Santo, já temos a autoridade de trazer a realidade do céu para a terra, só que isso só vai acontecer quando a gente tiver a mentalidade de um cidadão do céu, e quando a gente tem a mentalidade, a gente já adquiriu essa mentalidade, o nosso papel é passar para frente, é ensinar os nossos discípulos a serem aqueles que trazem a realidade do céu para a terra. Jesus, e ainda completa, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Essa mudança de mentalidade, ela é um desafio, principalmente para quem é cristão há algum tempo e não adquiriu ainda essa mentalidade
Porque o discipulado, à luz da Bíblia, começa a partir do momento que a pessoa entrega a vida a Jesus, a partir do momento que ela se torna um filho, a partir do momento que ela entra no reino de Deus, e assim que isso acontece, se ela já tiver alguém caminhando junto com ela, ensinando até essa mentalidade, é mais fácil. Porque é o próprio Senhor Jesus que vai dizer que vinho novo não dá para botar numa vasilha velha. Porque se pegar o conteúdo novo, o vinho novo, a unção nova, e colocar numa mentalidade velha, rebenta a mentalidade velha e ainda perde o vinho, ainda perde a unção, ainda perde a graça de Deus. Mas tem esperança para você que é mais antigo e ainda pensa como um cidadão da terra, porque é o Espírito Santo que transforma a nossa mentalidade. Tem esperança para mim e para você, amém, gente? E a partir do momento que a gente começa a nos enxergar como cidadãos do céu, a gente precisa ensinar as pessoas ao nosso redor a fazer isso também. Jesus vai falar lá em João 1,12, na verdade registrado, né? João que registrou isso, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente precisa entender que somos filhos de Deus, uma vez que a gente entregou a vida a Jesus, Jesus nos torna filhos de Deus, e precisamos ensinar os nossos discípulos a também se enxergarem como filhos de Deus. Por quê? Por que isso é importante? É importante porque entender que somos filhos de Deus, ou seja, entender que Deus é nosso Pai, nos leva, nos induz, nos incentiva a ter intimidade com Ele. Quantos e quantos discipuladores, num olhar equivocado de discipulado, funcionam como uma espécie de guru dos seus discípulos, como se eles fossem o próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa, discipulador, você não tem todas as respostas. Deixa eu te falar uma coisa, discípulo, o seu discipulador não tem todas as respostas. Só Deus tem todas as respostas. Nós, enquanto discipuladores, precisamos incentivar os nossos discípulos a buscar intimidade com Deus. Ensinar os nossos discípulos a buscar cada vez mais a face do Pai, a ter intimidade com o Pai através da leitura da Bíblia, através da meditação na palavra, porque não basta ler. Como é que eu aplico isso na minha vida? O que eu faço com isso que eu tenho lido? Como é que eu vivo as verdades da palavra de Deus? Ensinar o discípulo a orar, ensinar o discípulo a jejuar. E a pergunta é, discipulador, você tem feito isso? Você tem buscado a intimidade com o Pai? Você tem trazido os seus discípulos para perto para fazer junto? Ou você é daqueles que falam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas você mesmo não chama eles para fazer junto? Que nós fomos chamados para ensinar através do exemplo. Pastor Rubem me falou uma vez, eu tatuei no meu coração. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. A única maneira da gente transmitir vida é vivendo. A única maneira da gente transmitir o que é ser um discípulo de Jesus é sendo e chamando as pessoas para estarem junto. É importante que as pessoas entendam que são filhos de Deus, porque elas entendem que foram geradas de maneira espiritual. Elas foram geradas de maneira divina, ou seja, elas podem viver de acordo com essa realidade. Elas podem viver através da fé. Elas podem confiar no Senhor, nas promessas do Senhor, tomar decisões com base naquilo que o Senhor declara. E também é extremamente importante entendermos que somos filhos de Deus e ensinar os nossos discípulos a entenderem que são filhos de Deus, porque é a paternidade de Deus que nos posiciona como sendo da natureza de Deus, como sendo representantes do reino de Deus, como sendo embaixadores do reino de Deus,
porque como filhos, nós somos movidos por aquilo que move Deus, que é o amor. E Deus ama tanto que Ele espalha a glória, Ele espalha a vida. Ele nos ama tanto que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos ser movidos por esse amor. O que tem te movido, o discipulador? É amor pelos perdidos? É amor pela expansão do reino de Deus? É porque você é filho e ama o seu Pai que está nos céus e por isso você quer que o nome dele seja glorificado? Você quer que o reino dele seja espalhado? Você quer que a realidade do reino dele, do céu, se manifeste aqui na terra? Será que é isso que tem nos movido? Será que é isso que tem te movido a formar discípulos? Se não é, que passe a ser. Nós precisamos pagar o preço de andar junto, para que as pessoas ao nosso redor passem a se enxergar como cidadãos do céu, a se enxergar como filhos de Deus, a se enxergar como aqueles que já foram revestidos de autoridade para trazer a realidade do céu para a terra. Amém?